Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar a 9ª lição das lições bíblicas adultos, 4º trimestre da CPAD, cujo título é Gog e Magog, um dia de juízo. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Eu convido para que todos assistam esse vídeo até o final, porque eu irei fazer algumas aplicações práticas para a atual conjuntura social a qual nossa nação está inserida. Tá certo, irmãos? Então vamos fazer a leitura aqui do texto bíblico que irá nortear a nossa argumentação, servirá de base, para os apontamentos que a gente vai fazer aqui nessa lição. Então vamos fazer a leitura aqui no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 38. Eu vou ler só alguns versos, só para ilustrar. E vem a minha palavra do Senhor, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele e dize: assim diz o Senhor Deus, eu sou contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército. Cavalos, cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande multidão, com pavês e escudos, manejando todos a espada. Bom, convido que vocês façam a leitura completa, tanto desse capítulo como do capítulo seguinte, para vocês entenderem de forma contextual que nós vamos trabalhar aqui hoje. Mas vamos para os nossos apontamentos. Vamos começar aqui dizendo que a Bíblia é um livro singular, De todos os livros já produzidos pelo homem, a Bíblia se destaca como um livro único, porque ela é de caráter e de natureza sobrenatural, ou seja, o seu autor é divino. O homem simplesmente serviu de instrumento para que Deus ali registrasse a sua vontade. E a Bíblia ainda se destaca mais como um livro singular pelo fato de ela ser profética, ou seja, de anunciar a vontade de Deus e, especificamente nesse caso, anunciar a vontade de Deus referente ao futuro. Então, ou seja, não existe nenhuma outra literatura semelhante à Bíblia. Ela não é simplesmente um compêndio literário, mas sim a palavra eterna de Deus. Existe uma disciplina dentro da teologia sistemática chamada de escatologia, que no caso é a junção de duas palavras, escato, que significa tempo do fim, e logia, que no caso significa estudo. Então assim a gente poderia conceituar ou definir escatologia como o estudo do tempo do fim. Ora, ela é uma disciplina extremamente complexa, tá certo? Não estamos falando aqui de uma disciplina trivial, porque ela lida com o futuro, com os acontecimentos futuros. Então, ou seja, para a gente evitar especulação, que muitas vezes é o que acontece quando o pessoal tenta expor a escatologia de forma não coerente, acaba entrando nessa seara da especulação. E nós aqui não temos por objetivo especular. Nós temos por objetivo entender a mensagem de Deus. Tá certo? Então, para a gente não cometer nenhuma injustiça com o texto sagrado, a gente deve, com muita cautela, estudar essa disciplina de escatologia. E justamente a aula de hoje tem um caráter escatológico, tá certo? Ou seja, vai tratar de um acontecimento futuro, que ainda não aconteceu na história da humanidade, tá certo? Capítulo de número 38 e 39 de Ezequiel, especificamente,
trata de um acontecimento que irá ainda ser consumado em nossa história, tá certo? Então, o que nós não iremos fazer nessa aula? Nós não iremos tentar identificar nessa aula quem são esses povos citados nesse capítulo, que no caso é essa coalizão de povos que irá tentar futuramente invadir a terra de Israel. Então, nessa aula, a gente não irá tentar identificar esses personagens, tá certo? Para a gente não cometer nenhuma injustiça. Não que a gente não saiba deduzir quem são esses personagens. O problema é que não dá para tratar nessa aula, no formato de aula a qual a gente está produzindo hoje. É necessário todo um ferramental didático para a gente poder disseminar esse conteúdo sem prejuízo, tá certo? Então, nós também não faremos nenhuma afirmação dogmática, tá certo? E, como eu falei, para a gente elaborar um estudo escatológico mais adequado, a gente precisa utilizar outros recursos didáticos que essa aula não iria disponibilizar. Por isso que a gente não vai se aprofundar na tentativa de identificar esses personagens. Contudo, a aula de hoje vai ser importante para a gente entender alguns aspectos que orbitam e rodeiam a essência dessa lição, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui falando do caráter profético das Escrituras. Irmãos, a gente sabe que a Bíblia Sagrada, durante todo o período da história da humanidade, ela vem sendo atacada pelos céticos, que dizem que ela é meramente um livro qualquer, produzido pela imaginação humana. Contudo, não obstante, a Bíblia não é um livro comum. Ela é sim um livro extremamente sobrenatural, ou seja, é a palavra de Deus. E muitas vezes, como é que eles costumam atacar as profecias bíblicas? Muitas vezes, quando a gente vai falar que a Bíblia profetizou vários acontecimentos e eles aconteceram de fato, eles alegam dizendo que esse texto que está escrito aqui na Bíblia Sagrada referente a esse evento foi escrito depois do evento ter acontecido. Olha só a que ponto nós chegamos, né, de desonestidade intelectual desse povo em atacar de forma tão vil as Escrituras. Contudo, Deus proveu a Bíblia Sagrada ainda com diversas outras profecias que ainda não tiveram acontecimento, e também a Bíblia está munida de profecias que tiveram o seu cumprimento recente, depois de ela ter sido escrita e muitas vezes até traduzida para diversos outros idiomas. E é justamente esse fato que eu vou levantar agora para demonstrar esse caráter sobrenatural das Escrituras, tá certo? Então, fiquem atentos aos apontamentos que nós iremos fazer. Por exemplo, Israel, a nação de Israel, ela já sofreu cativeiro, já foi dispersa no tempo do mundo antigo, ou seja, no período do Império Assírio, no caso o Reino Norte especificamente falando, e na época do cativeiro babilônico, o Reino Sul. Então, ou seja, Israel já foi disperso para essas nações em uma demonstração do juízo de Deus contra a rebeldia de Israel. Entretanto, as Escrituras falam de uma dispersão global do povo de Israel. Não simplesmente local, como eu acabei de citar aqui, para o Império Assírio ou então para o Império Babilônico, mas sim global. Ou seja, aonde o povo de Israel seria espalhado para todas as nações
do mundo ou do globo terrestre. Então existe essa profecia nas Escrituras muito antes, até mesmo da primeira vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, já existia essas profecias, relatando de que Israel sofreria uma diáspora mundial, né? Uma dispersão mundial, irmãos. Então, ou seja, a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo foi profetizada pelas Escrituras muitos anos antes, muitos séculos antes. Eu vou citar os textos aqui para a gente conferir. Olha que interessante. Então, Deus profetizou a queda de Israel para com a nação assíria. Deus profetizou a queda de Israel para com a nação de Babilônia, né? E Deus profetizou a queda de Israel para uma diáspora de nível global. Vamos ler os textos que falam de forma clara a respeito disso? Vamos ler Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 5. Nós estamos falando de Isaías, de um profeta que viveu antes mesmo do cativeiro babilônico, quanto mais dessa diáspora mundial que aconteceu, teve início lá no ano 70 depois de Cristo, promovida pelo Império Romano. Então vamos ler aqui Isaías, né? Que através da inspiração de Deus nos antecipa esse acontecimento. Então Isaías 43, versículo de número 5. Olha só o que diz. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, aos que criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Olha só, irmãos, o texto de Isaías aqui está dizendo que Deus vai chamar do sul, Deus vai chamar do norte, Deus vai chamar do oriente, Deus vai chamar do ocidente, Deus vai chamar de todas as extremidades da terra. O povo de Israel vai novamente congregar eles na sua terra. Ou seja, então Deus aqui está profetizando a queda de Israel no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, de quando haveria essa dispersão em massa do povo de Israel para todo o globo terrestre. Olha só, irmãos. Olha o poder profético da palavra de Deus, mas não fica restrito somente a esse texto. Vamos ler um outro texto, talvez seja até um pouco mais claro. Vamos ler no livro de Amós, ainda no Antigo Testamento, capítulo de número 9, versículo de número 9. Então vamos fazer a leitura aqui no livro do profeta Amós. Capítulo 9, versículo de número 9, que diz assim: porque darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Olha Deus dizendo que vai sacudir a nação de Israel perante todas as nações. Irmãos, isso é glorioso. Mas Deus, ele vai além. Ele não só profetiza que Israel, no ano 70 depois de Cristo, iria ser disperso numa diáspora mundial, mas Deus também profetiza o seu retorno. Ou seja, de onde Israel foi
espalhado por toda a terra, agora ele vai ser recolhido para a terra de Israel. Então agora Deus está profetizando o retorno da terra de Israel depois dessa diáspora mundial. Não estamos falando aqui do retorno de Israel do cativeiro babilônico. Eu vou citar aqui uma profecia que demonstra claramente um retorno da terra de Israel, quer dizer, um retorno do povo de Israel à sua terra em níveis de uma diáspora mundial. Vamos fazer a leitura? Olha que magnífico. Deus profetiza a dispersão mundial e agora Deus profetiza a reunião dessa dispersão do povo de Israel em nível mundial para a sua terra. Vamos fazer a leitura em Isaías 66, versículo de número 8. 66. Isaías, capítulo de número 66. Versículo de número 8. Olha que texto lindo que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Por-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não faria nascer? Diz o Senhor. Faria nascer e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Ou seja, irmãos, olha só que lindo. Deus está aqui fazendo uma pergunta. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Por-se-ia fazer uma nação, uma terra nascer num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Ou seja, a nação de Israel que estava dispersa, o Estado de Israel como nação tinha deixado de existir por quase 2000 anos depois dessa diáspora, através de uma decisão política em um só dia. Através dessa decisão se restabelece de novo o Estado de Israel. E no ano de 1948, o povo de Israel pode retornar para a sua terra agora como nação de Israel. Não só como indivíduos, mas como nação. Então Deus profetizou a dispersão global de Israel e agora profetizou a sua reunião, e isso se cumpriu, as duas coisas, tanto a queda de Israel como a sua reunião de novo em sua terra. Irmãos, isso sim é profético, tá certo? Louvado seja Deus. Mas por que Israel precisaria voltar para a sua terra? Porque nós cremos, nós somos da seguinte corrente teológica de que acredita de que Israel, que a igreja não substitui Israel nos planos de Deus. Então, ou seja, a igreja não substituiu Israel nos planos de Deus. Ainda há um cumprimento profético da parte de Deus para ser consumado entre a nação de Israel. Então nós somos dessa seguinte corrente teológica. Nós acreditamos que igreja é uma coisa e Israel é outra. Ou seja, a igreja não substitui Israel nos planos de Deus. Deus ainda tem um trabalho a executar na nação de Israel. Portanto, a gente acredita em um milênio literal, tá certo? Irmão Bruno, o que é milênio? A gente acredita que Deus irá governar durante 1000 anos sobre a nação de Israel de forma literal. Nós acreditamos assim porque a Bíblia nos ensina assim, tá certo? Então, faça a leitura para você entender isso melhor. No livro de Apocalipse, capítulo de número 20, salvo engano, vou até conferir aqui, que fala sobre milênio, exatamente. Apocalipse, capítulo de número 20, lá há uma descrição desse reino milenial
a qual Deus vai exercer sobre a nação de Israel e as demais nações. Tá certo? Então, obviamente, o povo de Israel não poderia desaparecer como nação da face da terra, porque ainda resta se cumprir esse objetivo da parte de Deus, a qual nos é revelado no texto sagrado. Ou seja, Deus irá ainda exercer uma influência positiva sobre a nação de Israel, tá certo? Vale a pena aqui enfatizar a questão de nação, não indivíduos. Hoje Deus já exerce uma influência nos indivíduos judeus quando eles se adentram dentro da igreja, né? Ou seja, quando eles fazem parte da igreja, que é composta tanto de judeus como de gentios, eles já estão sendo beneficiados por Deus, mas eu estou falando aqui de uma ação de Deus para com Israel em nível nacional, como nação. Nós cremos e acreditamos nessa corrente teológica. Não dá para trabalhar ela aqui em detalhes, porque senão a gente vai fugir do escopo da aula. Mas em outras oportunidades nós podemos trabalhar isso melhor, tá certo? Então é por isso que o povo de Israel precisaria retornar ao cenário mundial para que Deus pudesse então cumprir esse propósito que ainda está elencado para o futuro. E outra, o povo de Israel precisaria retornar à história como nação para se cumprir Ezequiel 38 e 39. Tá certo? 38 e 39. Porque isso ainda não se cumpriu na história. Não há um evento histórico a qual a gente consiga encaixar essa história de Ezequiel 38 e 39. Não há um evento histórico na trajetória de Israel que a gente consiga conciliar com esses dois capítulos. Então, ou seja, resta um cumprimento. Então, se ainda resta um cumprimento, Israel não poderia deixar de existir como nação. Ela deixou de existir como nação durante quase 2000 anos, ou seja, quando ela cai no ano 70 depois de Cristo, com a invasão romana, né, com a perseguição romana promovida a ela, e agora ressurge no ano de 1948 através dessa decisão política que em um só dia trouxe de volta a vida política à nação de Israel. Então, a nação de Israel precisaria retornar à história para poder se cumprir Ezequiel 38 e 39, porque ainda não se cumpriu. Mas, irmão Bruno, o que é Ezequiel 38 e 39? Qual é o teor do conteúdo aí descrito? Bom, irmãos, Deus fala de um homem chamado Gog, ou seja, um líder, que irá promover uma coalizão entre várias nações para pelejar contra Israel, para invadir a terra de Israel. Todavia, o próprio Deus irá intervir e destruir esse intento desse homem chamado Gog, tá certo? Então Gog aqui é um homem, é um líder político que irá encabeçar essa coalizão de nações. Mas quem é esse líder político? De que nação ele é? Não vamos procurar nessa aula identificar, porque a gente levaria uma parcela de tempo considerável e também precisaríamos de outros recursos didáticos que esse vídeo não pode disponibilizar. Então não vamos aqui ser dogmáticos quanto a isso, mas eu gosto aqui de esclarecer que há sim uma posição muito forte de que alguns afirmam ser a Rússia, né? Essa nação principal que irá liderar essa coalizão de povos que irá tentar invadir a terra de Israel. Então há sim um grande número de estudiosos que seguem essa linha por várias razões. Uns tentam achar sentido lexicográfico, né? E outros tentam achar razão geográfica para poder afirmar que seria a Rússia, porque há uma referência no texto de que essa invasão vai vir do extremo norte, né? Então, quando a gente fala em termos geográficos, né?
Mas enfim, não quero ser dogmático, só estou dizendo que existe sim essa linha de entendimento, ela é muito forte, tá certo? Tem muita coerência, mas eu não quero aqui ser dogmático. Vamos um dia marcar uma aula só para trabalhar sobre essa identificação desse personagem aqui, dessas nações que estão coligadas a ele. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, antes de a gente entrar aqui na nossa questão prática, né? Eu gostaria de falar que essa batalha de Ezequiel, descrita no capítulo 38 e 39, não é a mesma batalha descrita em Apocalipse. São eventos distintos, tá certo? Então não confundam os eventos. O que acontece lá em Apocalipse vai acontecer no final do milênio, tá certo? Então são acontecimentos distintos. Por mais que use a mesma terminologia, são acontecimentos distintos. Não vou aqui mostrar minuciosamente a distinção entre os dois eventos, porque também vai fugir um pouco do escopo, mas quero deixar claro aqui que não se trata do mesmo evento, são eventos distintos. 38 e 39 de Ezequiel fala sobre um líder, Gog, né, e essa coalizão, e lá em Apocalipse fala de uma rebelião promovida pelas nações contra o reino milenial de Cristo, certo? E, bom, qual é a aplicação prática que a gente pretende fazer? Hoje a gente vê muitos líderes religiosos angustiados, né, muito ansiosos com os acontecimentos políticos que estão em curso tanto no nosso país como em outros países. Mas isso acaba sendo uma inocência por parte desses líderes. Porque o que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que o anticristo ele irá surgir no cenário político. E o anticristo é a corrupção em todos os aspectos do governo humano. Então, ou seja, o governo humano caminha se corrompendo moralmente até o seu ápice com a aparição do anticristo. Então, o mundo, politicamente falando, tende a ir de mal a pior. Isso não é eu que estou falando, é as escrituras que falam. Porque as escrituras falam que o anticristo irá surgir. E ele é o ápice. Ele é o ponto máximo de toda a corrupção moral dos governos humanos. Então, ou seja, a passos lentos o governo humano, a estrutura de governo humano tende a se corromper moralmente até culminar com a ascensão do anticristo. Então, como é que eu posso esperar governos melhores? Como é que eu posso esperar governos mais justos? Não tem como, porque isso vai na contramão daquilo que foi profetizado. Então, por que esses líderes ficam tão angustiados? Obviamente que a gente temos que fazer nossa parte como cidadãos. Saber votar de forma consciente, de forma bíblica, sabendo escolher candidatos que estão alinhados aos preceitos da palavra de Deus. Mas, irmãos, eu não entendo essa angústia desses líderes religiosos como se eles pudessem impedir da degradação moral dos reinos humanos. E não podem. Não podem. Não podem. Ou isso é inocência, ou simplesmente é incredulidade. Ou seja, eles conhecem, mas não acreditam que a história está caminhando para isso. Então, quero dizer para vocês, meus irmãos, que a forma mais eficaz de a igreja militar é nos púlpitos, é pregando, é disseminando o evangelho. Não é simplesmente fazendo bancada em congresso, bancada... Enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Não adianta, porque os governos humanos têm tendência a se corromper
por conta desse cumprimento profético. Então não vai ser a minha bancada que eu elegi lá no Congresso que vai reverter esse processo. Então, como cristão, como eu tenho que intervir? Pregando o evangelho, para as pessoas não terem desculpas naquele dia. Certo, irmãos? É uma aplicação prática muito importante. Não estou aqui, como eu falei, incentivando vocês não votarem de forma consciente. Votem de forma consciente. Cristão que é cristão, vota de forma consciente. Mas essa angústia, essa ânsia, enfim, toda essa agitação que a gente vê por parte de muitas lideranças religiosas para intervir no cenário político é totalmente desnecessária, e sem falar que é uma forma de uma incredulidade ou então uma inocência desses líderes por não acreditarem ou desconhecerem o que as Escrituras nos ensinam. Tá certo, irmãos? Então, Israel ainda será palco de uma batalha gigante. É isso que Ezequiel 38 e 39 está nos dizendo. Tá certo? O futuro para a gente já não é mais uma incógnita. O futuro para a igreja já foi revelado. Nós sabemos o desfecho da história. Irmão Bruno, qual será o desfecho da história? Cristo reinará sobre todos. O reino de Deus há de suplantar todos os reinos. Tá certo? Esse é o ponto final. É o desfecho da história humana. Certo? Da história da salvação, melhor dizendo. Então, compartilhem esse conteúdo e comentem aqui também nos comentários, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês.